Tá? Vamos lá. Bem, tem uma definição que eu quero dar, tá? Que vocês... Isso eu estou pensando até no pessoal da matemática, que é a definição de múltiplo. Tá? Tá? Definição. Aí, isso é definição. Vou se acostumando, tá? Definição. Sejam Mn dois números inteiros. Nós dizemos que M é múltiplo de N quando existe K inteiro. Então, nós dizemos que M é múltiplo de N quando existe K inteiro, tal que M é N vezes K. Preste atenção na definição. Ó. Nós dizemos que M é múltiplo de N quando? Quando existe o K inteiro, tal que M é N vezes K. Por isso é que o 12 é múltiplo de 4. Por que o 12 é múltiplo de 4? Daí, vou só colocar aqui. Daí, 12 é o quê? É múltiplo de 4. Por quê? Porque 12 é o quê? É 4 vezes 3. O 12 é o produto do 4 pelo número inteiro 3. E eu estou respondendo isso à luz da definição. Azul. Ah, falta o quê? Obrigado. Rapaz, eu estou gostando dessa assessoria aqui. Não vai comentar no pessoal da documentação, eu não nem ajudou a gente. Sabe, não, vamos comentar pior, não sabe nem escrever, né? 12 é múltiplo de 4. Por exemplo, então daqui sai o seguinte: quando é que o número é par? Quando ele é múltiplo de 2. É a forma correta de se expressar. O número é par quando ele é múltiplo de 2. Olha a definição. O número é par quando ele é múltiplo de 2. Tá certo? Diga. Definição de divisor. Não é equivalente, não. Definição. É equivalente num certo contexto. É isso que você tem que ter cuidado. Definição, tem uma diferença sutil. Sejam Mn inteiros. Dizemos que M é... Aí eu vou botar até N para fazer sentido. Dizemos que N é, tá certo? Divisor. Dizemos que N é divisor de M de mamãe. Quando duas coisas acontecem. O N é diferente de zero. Preste atenção. Quando o N é diferente de zero. E existe K inteiro, tal que o M é N vezes K. Não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Alguém podia dizer, o N é divisor de M quando o M é múltiplo de N, é isso que você quer falar. Não necessariamente, porque tem uma restrição aqui. Por exemplo, o zero é múltiplo de qualquer número. Não é? Porque zero é N vezes zero. Dado N natural, dado N inteiro,
O zero é n vezes zero. Então, o zero é múltiplo de qualquer número. Mas o zero não é divisor de ninguém. O zero não é divisor de nenhum número. Porque para ser divisor, ele precisa ser o quê? Diferente de zero. Agora, se eu já sei que o n é diferente de zero, aí vale a equivalência. Dado m e n inteiros com n diferente de zero, o n é divisor de m de mamãe, se somente se o m de mamãe é múltiplo de n. Aí nessa situação vale a equivalência. Você entendeu? Entendeu? Tá? Espero que você tenha entendido uma vez por todas. Então, tem uma diferença sutil, tá? Que não torna equivalente a ser múltiplo com ser divisor. Tá certo? Então, no caso em que m e n são inteiros e o n é diferente de zero, o m é múltiplo de n, se somente se o n é divisor de m. Por quê? Vem a questão do zero. Por essa definição, o zero é múltiplo de qualquer número, mas o zero não divide nenhum número. Ok? E aí você tem a definição, tá? Se você pega um n natural, dado n natural diferente de zero, tá certo? Os números, seguintes números, 1 menos 1, n e menos n, são ditos divisores triviais de n. Né? Porque se pega um número diferente de zero, todos esses números não dividem n. O 1 divide n, porque n é n vezes 1. O menos 1 divide n, porque n é menos n vezes menos 1. O n divide n pela mesma razão. O n é 1 vezes n. Então, esses números aqui, eles recebem o nome de quê? Divisores triviais de n. E quando é que um número é primo? Aí vem a definição. Definição. Isso é a definição de ser primo, tá? Definição. Seja n um número inteiro. Dizemos que n é primo, tá certo? Primo, quando o n é diferente de zero, o n é diferente de 1, o n é diferente de menos 1 e n possui somente divisores, o quê? Divisores triviais. Uma dúvida aqui só no exemplo anterior. Por que ali tem que ser natural com asterisco e não inteiro com asterisco? Porque eu errei. Tá? Porque eu errei. Tá certo que eu coloquei, mas a divisão vale, a definição vale para os inteiros. Tá? Então, dado n inteiro não nulo, os números, né? Tem outro erro aqui. Os números, você deixou passar, viu? Os números 1 menos 1, n menos n são ditos divisores triviais de n, porque eles são divisores e são chamados divisores triviais. Então, quando é que um número é primo? Quando ele não é zero, quando ele não é 1, quando ele não é menos 1, e ele possui somente divisores triviais. O 12 é primo? Vamos ver. O 12 não é 0, não é 1, não é menos 1, mas ele tem divisores além dos triviais. Exemplo, 2 é divisor de 12, 6 é divisor. Então, 12 não é primo. 3, 4.
O 7 é primo? Sim. Por quê? O 7 é diferente de 0, o 7 é diferente de 1, o 7 é diferente de menos 1, e o 7 só tem divisores triviais. 7, menos 7, 1 e menos 1. Então entendam bem o conceito de primo. Não é quando ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Porque se isso for definição, o 1 é primo. Não, 1 não é primo. Porque para ser primo tem que ser diferente de 0, diferente de 1, diferente de menos 1 e possui só os divisores triviais. Aí, vocês estão lembrados de um exercíciozinho lá do ensino fundamental, que é o exercício de fatoração? Fatorar o número inteiro é escrevê-lo como produto de números primos. E de tanto você fazer isso, você se convence que, dado o número inteiro, há somente uma forma de escrevê-lo como produto de potências de primos. Mas isso é um teorema matemático. É o chamado teorema fundamental da... Como? Teorema fundamental da aritmética. Tá? Que diz o seguinte, deixa eu colocar aqui, deixa eu pescar, porque eu não quero mudar o enunciado que está aqui. Tá? Teorema que eu não vou demonstrar, não é um teorema demonstração simples, ele não é do cálculo, eu posso usá-lo no cálculo, porque a sua demonstração não usa nada de cálculo, é só álgebra, só aritmética, que é o teorema fundamental da aritmética. Então, diz o seguinte, se n é o número inteiro não nulo, tá certo? N é diferente de 1 e N é diferente de menos 1, então existem únicos primos P1, P2, PK, existe uma quantidade única e finita de primos P1, P2, PK, tá certo? Com 0 menor do que P1, menor do que P2, menor do que PK. Já esquecer isso, ó. Tá certo? Satisfazendo isso. E existem únicos naturais R1, R2, RK, naturais não nulos, eu acho que eu esqueci de... E existe únicos naturais... R4, obrigado. E existe únicos naturais não nulos, R1, R2, RK, tais que o N é P1 elevado a R1 vezes P2 elevado a R2 vezes PK elevado a RK, de novo, ó, elevado a RK. Se o N é positivo, tá? E o N é menos P1 elevado a R1 vezes P2 elevado a R2 vezes PK elevado a RK, se o N é negativo. Então, deixa eu ver se está tudo ok. Se N é natural não nulo, N é diferente de 1 e N é diferente de menos 1, então existem únicos primos P1, P2, PK nessa sequência, em ordem crescente, e existem únicos naturais não nulos R1, R2, RK, tais que o N se escreve como produto de potências desses primos, cujos coeficientes são esses únicos inteiros aí, esses únicos naturais. Isso é um teorema, tá? No entanto, de tanto você
executar o exercício de fatoração lá no ensino fundamental, você acaba se convencendo que esse teorema é verdadeiro. Ou seja, se eu der, isso quer dizer o seguinte, se eu der um número, se a professora der um número, tá certo? Para 2 alunos e pedir fatore esses 2 números, para os 2 acertarem, as respostas devem ser o quê? Idênticas, iguais. Os 2 não podem acertar a fatoração de um sendo diferente da fatoração do outro. Se as 2 fatorações são distintas, um deles errou, ou os 2 erraram. Porque para estar certa, tem que ser o mesmo resultado. Não é assim que a professora, quando corrige, ela já tem a resposta. Se não der igual a dela, errou. Caixão e vala preta. Tá? Isso é um teorema. É uma coisa que se prova. Tá? Quer dizer, embora a demonstração seja sofisticada e não seja simples, mas é um resultado plausível. Todo mundo aceita. Quer dizer, a fatoração em primos de qualquer número inteiro, ela é única. O número inteiro, o mesmo número inteiro, não pode ter 2 fatorações em primos diferentes. Tá certo? Entendido isso? Então, esse é um resultado que eu vou usar para provar uma outra coisa aqui. Que não existe número racional cujo quadrado é 2, por exemplo. Não existe número racional cujo quadrado é 7. Não existe número racional cujo quadrado é 12. Vou usar esse resultado. Mas isso é aulas para frente. Bem, continuando com aquela abordagem de perguntas, né? Eu coloco para vocês essa equação aqui, ó. Controlando aí, essa equação aqui, ó. Isso aqui é a equação. É uma pergunta. Qual é a pergunta que está sendo feita aí? Qual é o número quê? Qual é o número inteiro? Qual é o meu contexto aqui? Qual é o meu conjunto universo de números? É o conjunto de números inteiros. Qual é o número inteiro cujo dobro é 2? Que multiplicado por 2, desculpa, cujo dobro é 10. Ou, melhor dizendo, quais são, a resposta completa, a pergunta completa é: quais são os números inteiros cujo quadrado é 10? Ou seja, qual é o conjunto formado por cada número inteiro cujo quadrado é 10? Não. Qual é o conjunto formado por cada número inteiro cujo dobro é 10? E nós já sabemos que a resposta é única, né? Ou seja, o conjunto solução desta equação no conjunto dos números inteiros, qual é? 5. Essa daqui, qual é o conjunto de solução? Coincide. É quanto? Menos 5. Agora, essa daqui, qual é o conjunto de solução no conjunto dos números inteiros? Existe número inteiro cujo triplo é 16? Não. Então, o conjunto de solução é vazio. Ou seja, essa equação, ela não possui solução em Z. E aí, para resolver esta equação e resolver um monte de outros problemas, é que se cria em matemática um outro conjunto, que é o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Por exemplo, o conjunto dos racionais resolve um problema. O problema de contar pedaços. Pronto. Certo? Contar partes da unidade. Porque tudo isso, ó, olha aí, ó. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, ele pressupõe a existência do que nós chamamos de unidade. Tá? O conjunto dos